A Caminho da Luz, Emmanuel, capítulo 14, a edificação cristã. Os primeiros cristãos. Atingindo um período de nova compreensão a respeito dos mais graves problemas da vida, a sociedade da época sentia de perto a insuficiência das escolas filosóficas conhecidas, no propósito de solucionar as suas grandes questões. A ideia de uma justiça mais perfeita para as classes oprimidas se tornou um assunto obsessivo para as massas anônimas e sofredoras. Então, o judaísmo pregava a ideia de que se você era pobre, doente, enfim, com alguma necessidade, era castigo de Deus. Deus quis assim. Então não tinha o que fazer. E dessa forma, as pessoas não viam necessidade de ajudar. Só que não ajudar vinha na contramão dos ensinamentos de Cristo. Em virtude dos seus postulados sublimes de fraternidade, a lição do Cristo representava o asilo de todos os desesperados e de todos os tristes. As multidões dos aflitos pareciam ouvir aquela misericordiosa exortação. Vinde a mim, vós todos que sofreis e tendes fome de justiça, e eu vos aliviarei. E da cruz ainda lhes chegava o alento de uma nova esperança desconhecida. Para os sofredores, era um alívio saber que o reino de Deus é para todos. A recordação dos exemplos do Mestre não se restringia às coletividades da Judéia, que ouviram diretamente os seus ensinos imorredouros. Numerosos centuriões e cidadãos romanos conheceram pessoalmente os fatos culminantes das pregações do Salvador. Tanto isso acontecia que vamos ter em Lucas, no capítulo 7, e depois de concluir todos esses discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um certo centurião, a quem muito estimava, estava doente e moribundo. Quando ouvia falar de Jesus, enviou-lhe uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. Quando chegaram junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno de que lhe concedas isso, porque ama a nossa nação e ele mesmo nos edificou a sinagoga. E Jesus foi com eles, mas quando já estavam perto da casa, o centurião enviou-lhes uns amigos, dizendo: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno que entres debaixo do meu telhado, e por isso nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Mas dize uma palavra, e o meu criado sarará. Porque também eu sou homem, sujeito à autoridade, e tenho soldados sob meu poder. E digo a esse, vai, e ele vai, e o outro, vem, e ele vem, e ao meu servo, faze isso, e ele o faz. E ouvindo isso, Jesus maravilhou-se dele, e voltando-se disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E os que foram enviados, voltando para casa, acharam o servo enfermo curado. Em toda a Ásia Menor, que é a Turquia, na Grécia, na África e mesmo nas Gálias, que é a França, como em Roma, falava-se dele, da sua filosofia nova, que abraçava todos os infelizes, cheia de claridades sacrossantas do reino de Deus e da sua justiça. Sua doutrina de perdão e de amor trazia uma nova luz aos corações, e os seus seguidores se destacavam do ambiente corrupto do tempo, pela pureza de costumes e por uma conduta retilínea e exemplar, ou seja, seguiam à risca os ensinamentos de Moisés.
A princípio, as autoridades do império não ligaram maior importância à doutrina nascente, mas seus apóstolos ensinavam que, com Jesus Cristo, não poderia haver diferença entre os livres e os escravos, entre os patrícios, que eram os nobres, né, e os plebeus, porque todos eram irmãos, filhos do mesmo Deus. O patriciado não podia acompanhar com bons olhos semelhantes doutrinas, e os cristãos foram acusados de feiticeiros e hereges, iniciando-se o martirológios, a sequência de mártires, né? Vemos esses mártires venerados na Igreja Católica. Então, ele diz, né? Os cristãos foram acusados de feiticeiros e hereges, iniciando-se os martirológios com os primeiros decretos de banimento. O Estado não permitia outras associações independentes que não aquelas consideradas como cooperativas funerárias e, aproveitando essa exceção, os seguidores do crucificado começaram os famosos movimentos das catacumbas. Catacumba, na época, significava caverna, um lugar aberto, porque era costume dos judeus visitar os mortos. Eles faziam os ungüentos, envolviam em panos perfumados por causa do cheiro da decomposição. E Emmanuel está se referindo aos movimentos da catacumba, porque como era costume cultuar os mortos, eles aproveitavam para se reunir nas catacumbas para falar do cristianismo. A propagação do cristianismo. Então, na Judéia, cresce o número de prosélitos, quer dizer, dos recém-modificados, dos adeptos da nova crença. O hino de esperança da manjedoura e do Calvário espalha nas almas um suave e eterno perfume. É assim que os apóstolos, cuja tarefa o Cristo abençoou com sua misericórdia, espalham as claridades da Boa Nova, que é o Evangelho, por toda a parte, repartindo o pão milagroso da fé com todos os famintos do coração. A doutrina do crucificado se propaga com a rapidez de um relâmpago. Fala-se dela tanto em Roma como nas Gálias e no norte da África. Surgem os advogados e os difamadores. Os seguidores mais eminentes buscam doutrinar, disseminando as suas ideias e interpretações. As primeiras igrejas surgem ao pé de cada apóstolo ou de cada discípulo mais destacado e estudioso. Então, vamos entender, as primeiras igrejas a que ele está se referindo eram associações, eram encontros. As igrejas de tijolo surgiram 300 anos depois, quando Constantino se converte ao cristianismo e coloca o cristianismo como religião obrigatória de Roma, invertendo a situação, ou seja, os cristãos que eram perseguidos passam a perseguir os que não são cristãos. Ok? A centralização e a unidade do Império Romano facilitaram o deslocamento dos novos missionários que podiam levar a sua palavra de fé aos mais obscuro recanto do globo, sem as exigências e os obstáculos das fronteiras. A doutrina alguma alcançou no mundo semelhante posição diante da preferência das massas. É que o Divino Mestre selou com os exemplos as palavras das suas lições imorredoras. Então, além das palavras, tinha os exemplos. Ele vivenciava o que ele dizia. O maior revolucionário de todas as épocas não empunhou outra arma além daquelas que significavam amor e tolerância, educação e esclarecimento. Condenou todas as hipocrisias, insurgiu-se contra todas as violências oficializadas,
ensinando simultaneamente aos seus discípulos o amor incondicional à ordem, ao trabalho e à paz construtiva. Então, jamais foi contra qualquer coisa. Dai a César o que é de César. Mostrou que erro não se conserta com erro. É por essa razão que os evangelhos constituem um livro da humanidade, por excelência. Então, vamos lembrar que o livro Obreiros da Vida Eterna, do André Luiz, nos diz que vamos estudar os evangelhos por toda a eternidade. Sua simplicidade e singeleza transparecem na tradução de todas as línguas da terra, prendendo a alma dos homens entre as luzes do céu, ao encanto suave de suas narrativas, as suas parábolas. A redação dos textos definitivos. Nesse tempo, quando a guerra formidável da crítica procurava atacar o edifício imortal da nova doutrina, os mensageiros do Cristo presidem a redação dos textos definitivos com vistas ao futuro, não apenas junto aos apóstolos, os seus discípulos, mas também junto dos núcleos das tradições. Então, Levi fazia as anotações no local em que Jesus estava falando. Humberto de Campos, no livro Boa Nova, diz isso. Então, o Sermão da Montanha foi escrito durante o sermão. Continuando, né? Os cristãos mais destacados trocam entre si cartas de alto valor doutrinário para as diversas igrejas, para os diversos núcleos, né? São mensagens de fraternidade e de amor que a posteridade muita vez não pôde ou não quis compreender. Muitas escolas literárias se formaram nos últimos séculos dentro da crítica histórica para o estudo e elucidação desses documentos. A palavra apócrito, que não foi escrita pela pessoa, né, se generalizou como o espantalho de todo o mundo. Foram escritas numerosas histórias. Hipóteses incontáveis foram discutidas, mas os sábios materialistas, no estudo das ideias religiosas, não puderam sentir que a intuição estava acima da razão e, ainda uma vez, falharam, em sua maioria, na exposição dos princípios e na apresentação das grandes figuras do cristianismo. A grandeza da doutrina não reside nas circunstâncias do Evangelho ser de Marcos ou Mateus, de Lucas ou de João. Está na beleza imortal que se irradia das suas lições divinas, atravessando as idades e seduzindo os corações. Não há vantagem nas longas discussões quanto à autenticidade de uma carta de Inácio de Antioquia ou de Paulo de Tarso, quando o raciocínio absoluto não possui elementos para a prova concludente e necessária. A opinião geral rodopiará em torno do crítico mais eminente, segundo as convenções. Mas a autoridade literária não poderá apresentar a equação matemática do assunto. É que, portas adentro do coração, só a essência deve prevalecer para as almas e, em se tratando das conquistas sublimadas da fé, a intuição tem de marchar à frente da razão, antecedendo generosos e definitivos conhecimentos. Então, a intuição é muito importante para o entendimento. A intuição deve vir antes da razão. A missão de Paulo. No trabalho de redação dos evangelhos, que constituem, sem dúvida, o extraordinário alicerce do cristianismo, verificam-se nessa época algumas dificuldades para que se desse o precioso caráter universalista a ele.
Então, Mateus escreve para os judeus fazendo um paralelo com a primeira revelação, ou seja, ele escreve dando a ênfase ao fato de Jesus ser o Messias. Marcos relatou os milagres, as curas. Lucas transcreveu tudo o que Paulo escreveu e trouxe a infância de Jesus, porque ele encontra Maria já velhinha, né? E escreve as suas memórias. E o Evangelho de João é mais espiritual. Por isso, Emmanuel diz que o trabalho de redação dos evangelhos tinha um caráter universalista, ou seja, cada um dos evangelistas tinha um propósito, um objetivo. Todos os apóstolos do Mestre haviam saído do teatro humilde de seus gloriosos ensinamentos. Mas se esses pescadores valorosos eram elevados espíritos em missão, precisamos considerar que eles estavam muito longe da situação de espiritualidade do Mestre, sofrendo as influências do meio a que foram conduzidos. Todos tinham dificuldade de entendimento, né? Assim que se verificou o regresso do Cordeiro às regiões da luz, a comunidade cristã, de modo geral, começou a sofrer a influência do judaísmo e quase todos os núcleos organizados da doutrina pretenderam guardar uma forma aristocrática em face das novas igrejas e associações que se fundavam nos mais diversos pontos do mundo. É então que Jesus resolve chamar o espírito luminoso e enérgico de Paulo de Tarso ao exercício do seu ministério. Em deliberação, foi um acontecimento dos mais significativos da história do cristianismo. Não existiria o cristianismo se não fosse Paulo de Tarso, certo? As ações e as epístolas de Paulo tornam-se um poderoso elemento de universalização da nova doutrina. De cidade em cidade, de igreja em igreja, o convertido de Damasco, com seu enorme prestígio, fala do Mestre, inflamando todos os corações. A princípio se estabelece entre ele e os demais apóstolos uma penosa situação de incompreensibilidade, mas sua influência providencial teve por fim evitar uma aristocracia injustificável dentro da comunidade cristã, nos seus tempos inesquecíveis de simplicidade e pureza. O Apocalipse de João. Alguns anos antes de terminar o primeiro século, após o advento da nova doutrina, as forças espirituais já operavam uma análise da situação amargurosa do mundo em face do porvir. Sob a égide, sob o amparo, a proteção de Jesus, estabeleceram novas linhas de progresso para a civilização, assinalando os traços iniciais dos países europeus dos tempos modernos. Então, para o plano invisível, Roma já não representa senão um foco infeccioso que é preciso neutralizar ou remover. Então, Roma não tinha mais condições, como eles previam, de ser os Estados Unidos do mundo, como o plano invisível previa. Porque, ao invés disso, Roma, com a sua prepotência, com tudo de errado que fez, se tornou um tumor, um câncer a ser removido. Todas as dádivas do alto haviam sido desprezadas pela cidade imperial, transformada numa explosão de paixões e de esgotamentos. O Divino Mestre chama o espírito de João, que ainda se encontrava preso nos liames da terra, aos espaços, e o apóstolo, atônito e aflito,
lê a linguagem simbólica do invisível. O Senhor recomenda que ele entregue os seus conhecimentos ao planeta como advertência a todas as nações e a todos os povos da terra. E o velho apóstolo de Patmos transmite aos seus discípulos as advertências extraordinárias do Apocalipse, que significa revelação. Todos os fatos posteriores à existência de João estão ali previstos. É verdade que, frequentemente, a descrição apostólica penetra o terreno mais obscuro. Vê-se que a sua expressão humana não pôde copiar fielmente a expressão divina das suas visões de palpitante interesse para a história da humanidade. As guerras, as nações futuras, os tormentos futuros, o comercialismo, as lutas ideológicas da civilização ocidental estão ali pormenorizadamente entrevistos. E a figura mais dolorosa ali relacionada, que ainda hoje se oferece à visão do mundo moderno, é bem aquela da Igreja Transviada de Roma, simbolizada na besta vestida de púrpura e embriagada com o sangue dos santos. Ou seja, vestida de púrpura, os papas, né? E o papado, embriagados com o sangue dos mártires, por ter transformado o cristianismo uma religião obrigatória, né? Identificação da besta apocalíptica. O Apocalipse reza que a besta poderia dizer grandezas e blasfêmias por 42 meses, acrescentando que o seu número era o 666, o Apocalipse 13, 5 e 18. Examinando-se a importância dos símbolos naquela época, as letras judaicas são símbolos e são números ao mesmo tempo. E seguindo o rumo certo das interpretações, podemos tomar cada mês como sendo de 30 anos ao invés de 30 dias, obtendo desse modo um período de 1260 anos comuns, justamente o período compreendido entre 610 e 1870 da nossa era, quando o papado se consolidava após o seu surgimento com o imperador Focas em 607 e o decreto da infalibilidade papal com Pio IX em 1870, que assinou a decadência e a ausência de autoridade do Vaticano em face da evolução científica, filosófica e religiosa da humanidade. Ou seja, o Papa não erra. E quando o imperador Focas dá ao Papa o terreno para fazer a igreja, há uma mistura de poder com o papado. E como o Papa não erra, o que ele fala é lei, então a prepotência dá início a uma série de erros, iniciando a decadência do Vaticano. Quanto ao número 666, sem nos referirmos às interpretações com os números gregos em seus valores, devemos recorrer aos algarismos romanos em sua significação, por serem mais divulgados e conhecidos, explicando que é o sumo pontífice da Igreja Romana que usa os títulos de Vicaris Generalis acho que não vai dar para ver. Vicarius Generalis Deo Terris. Vicarius Filii Dei e Dux Cleri, que significam vigário geral de Deus na terra, vigário do Filho de Deus e príncipe do clero. Bastará ao estudioso um pequeno jogo de paciência, somando os algarismos
romanos encontrados em cada um. O símbolo da besta é o papado, que se tornou prepotência, poder. Então vemos, né, o que o Apocalipse de João tem singular importância para os destinos da humanidade. Equivalência entre os algarismos romanos e os arábicos. Vamos lembrar que o I é 1, o V é 5, o X é 10, o L é 50, o C é 100 e o D é 500. Então, quando a gente vê vicaris, generalis, deuteri, então 5 mais 1 mais 100, mais 1 mais 5 mais 50, mais 1 mais 500, mais 1 mais 1 mais 1, dá 666. Vicaris, aqui, vicaris feli dei. Então, 5 mais 1 mais 100, mais 1 mais 5, mais 1 mais 50, mais 1 mais 1 mais 500, mais 1, também dá 666. E o outro, né, que é dux cleri, nós temos o D500, o V5, o X10, o C100, o L50 e o I, último, né, 1, também vai dar 666. O roteiro de luz e de amor. Mas voltemos aos nossos propósitos, cumprindo-nos reconhecer nos evangelhos uma luz maravilhosa e divina, que o escoar incessante dos séculos só tem podido avivar e reacender. É que eles, os evangelhos, guardam a súmula, o resumo com clareza, com precisão. Então, é que eles, né, os evangelhos, guardam a súmula de todos os compêndios de paz e de verdade para a vida dos homens, constituindo o roteiro de luz e de amor, através do qual todas as almas podem se elevar às luminosas montanhas da sabedoria dos céus. E assim, Emmanuel termina mais um capítulo. Fiquem com Deus, boa semana, amo vocês.